Temos o prazer de receber hoje o professor Luiz Guilherme Marinoni, nos dá a honra da visita a Porto Alegre. E desde logo, professor, eu gostaria de perguntar, introduzindo essa nossa conversa, sobre os rumos da reforma do processo civil brasileiro. Acentuadamente, a partir de 1994, o Código de Processo Civil brasileiro tem sido objeto de sucessivas reformas legislativas. Na sua opinião, o que marca essas reformas? O que subjaz a essas sucessivas reformas em termos de orientação? É um prazer estar aqui na Academia Brasileira de Direito Processual Civil com o amigo Daisson Flá e também fico muito contente em ter essa oportunidade de conversar, de dialogar sobre os novos rumos do processo civil brasileiro. Me parece que as várias reformas que vêm sendo implementadas no Código de Processo Civil, todas elas têm a ver com a necessidade de o legislador infraconstitucional dar proteção aos direitos fundamentais processuais, em especial ao direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva, ao direito fundamental de ação. Nesta perspectiva, se pode dizer que, especialmente a reforma de 94, com a introdução do artigo 461, da nova redação do artigo 461 e com a nova redação do artigo 273, viabilizaram uma proteção jurisdicional mais célere e efetiva, com as técnicas antecipatórias e com as técnicas da prestação da tutela chamada de específica. É claro que essas técnicas processuais são imprescindíveis para viabilizar o exercício da ação de modo mais efetivo e, portanto, de modo a realmente propiciar a prestação da tutela dos direitos prometida pelo direito hegemônico. Já a partir da Constituição de 1988, foram incrementadas também as formas de participação no processo. Houve, por assim dizer, uma democratização do acesso ao processo. Poderias tratar de algum desses mecanismos de participação no processo, fundamentalmente aqueles oriundos da Carta de 88? Sim, claro. O processo civil, já há algum tempo, exatamente na linha da ideia de que a técnica representativa não era bastante para a realização da democracia, passou a servir também de conduto para a otimização da participação do cidadão na gestão da coisa pública e para a reivindicação dos direitos fundamentais, como os direitos coletivos e os direitos difusos. De modo que foram concebidos determinados procedimentos que constituem verdadeiros condutos para a participação do cidadão na reivindicação dos direitos. Condutos esses que podem ser pensados como a ação coletiva, a ação civil pública, e que hoje têm as suas feições delineadas pela Lei da Ação Civil Pública e pela parte final do Código de Defesa do Consumidor. Já há algum tempo, o senhor havia publicado uma obra de grande penetração acadêmica, o Manual do Processo de Conhecimento, e que hoje é acompanhado por dois lançamentos bastante recentes. O lançamento da Teoria Geral do Processo e agora, poucos dias atrás, lançado o volume 3 da coleção, dedicado, este último, às execuções. Na sua avaliação, como é que a teoria geral do processo pode auxiliar na compreensão da alteração desse sistema de efetivação das decisões judiciais, enfim, esse sistema de concretização, de realização material do direito? Realmente me parece que a teoria do processo, compreendida como uma teoria capaz de explicar a jurisdição do Estado contemporâneo e a razão de ser do direito de ação,
é fundamental para a compreensão do processo de conhecimento e do sistema executivo. Uma teoria do processo vinculada ao direito constitucional, aos valores constitucionais, aos direitos fundamentais processuais, permite ao operador do direito e ao estudante do direito que pense no regramento processual à luz de garantias de justiça contidas na Constituição. De modo que, na verdade, a grande maioria das últimas regras processuais alteradas ou redesenhadas no Código de Processo Civil guardam relação íntima com o direito fundamental de ação e com o direito fundamental de defesa. Isto significa que é importante que os operadores do direito e que o juiz analisem as reformas processuais de modo a propiciar realmente a concretização, a realização, melhor dizendo, dos direitos fundamentais processuais. Até mesmo é importante que se diga que as técnicas processuais constituem instrumentos indispensáveis para a realização dos direitos garantidos pela Constituição em termos de processo. E por essa razão, uma eventual omissão de regra processual ou uma eventual insuficiência de proteção aos direitos fundamentais por parte do legislador infraconstitucional deve ser suprida pelo juiz no caso concreto, fazendo com que seja possível àquele que vai à justiça realmente obter a tutela jurisdicional do direito material. O senhor, na obra Teoria Geral do Processo, e retoma isso no volume das execuções, recoloca a questão do exercício da jurisdição e discute de maneira bastante prolífica a questão da superação de um conceito de jurisdição vinculado essencialmente à declaração do direito. Como é que isso funciona em termos mais pragmáticos mesmo de operação do sistema? O sistema de tutela dos direitos hoje é muito mais execução do que declaração e coisa julgada, né? Mas essa é uma consequência ineliminável da necessidade de distribuição do ônus do tempo do processo. Ou seja, a técnica antecipatória e a técnica da execução da sentença na pendência do processo de conhecimento, que exigem, na verdade, uma execução interna ao próprio procedimento de conhecimento, constituem técnicas imprescindíveis para a distribuição igualitária do ônus do tempo do processo, fazendo com que o processo civil possa ser mais justo, tanto para o autor quanto para o réu. E também se pode dizer que o sistema de tutela dos direitos se transformou muito mais em execução do que em declaração, exatamente porque os novos direitos, os direitos do Estado constitucional, exigem uma proteção jurisdicional mais efetiva e tempestiva, incompatível com a demora do processo de conhecimento e com a simples tutela lato sensu, ou com a simples sentença lato sensu declaratória, ou feita com o metal da declaração, né? Direitos como, por exemplo, o direito ambiental, obviamente que não podem ser protegidos a não ser, muitas vezes, através da técnica antecipatória, ou seja, de uma imediata execução da tutela jurisdicional do direito material. Professor Marinoni, agora em 2006, operou-se a mais recente etapa das reformas processuais e que tange fundamentalmente as obrigações de pagamento de quantia. Eu gostaria que o senhor nos falasse um pouco sobre os principais aspectos dessa última etapa da reforma. Esta última reforma relacionada à execução, ela objetiva, na realidade, antes de tudo, dar maior efetividade à sentença condenatória,
a dar uma maior ênfase aos atos de positivação de poder do juiz que são qualificados como condenação. Nesse sentido, torna desnecessária a propositura da ação de execução após a prolação da sentença condenatória, até mesmo em razão da ideia de que o direito fundamental de ação é o direito de obtenção da tutela jurisdicional do direito material. Se o direito de ação tem por objetivo viabilizar a obtenção da tutela do direito material, é claro que o direito de ação não pode se exaurir com a mera prolação da ação e, portanto, deve continuar a ser exercido através das modalidades executivas idôneas e adequadas ao caso concreto, sem que seja necessária a propositura de uma nova ação, já que não teria sentido se propor duas ações para a obtenção de uma única tutela do direito material. Mas, além disso, além da dispensa da propositura da ação de execução, é certo que também se pensou, nessa nova reforma do Código de Processo Civil, em modalidades executivas capazes de tornar mais efetiva a possibilidade da realização do direito de crédito reconhecido pela condenação. E uma desses meios de execução mais importantes é, sem dúvida, a penhora online, já que aquele que obtém sentença condenatória, aquele que obtém sentença que condena ao pagamento de soma em dinheiro, quer antes de tudo obter pecúnia, quer antes de tudo obter dinheiro e, portanto, nada melhor do que realizar a penhora sobre o valor em dinheiro, através da penhora online, que realmente possibilita não apenas uma tutela jurisdicional do direito mais efetiva, como também mais célere. E ainda em relação a isso, houve também uma alteração pontual no que tange aos meios expropriatórios, na verdade fazendo uma inversão de ênfase no que tange aos meios expropriatórios. Qual a avaliação que o senhor tem em relação a isso? A possibilidade, desde logo, se proceder à adjudicação ou se proceder a uma alienação por iniciativa particular, em que contexto isso está inserido? Sim. Além disso, também, nós não podemos deixar de lembrar que se agregou à sentença condenatória a chamada multa de 10% para o caso de inadimplemento da sentença. Essa multa de 10% tem por objetivo tornar mais efetiva a condenação e estimular o demandado ao adimplemento. Embora tenha um conteúdo punitivo, realmente ela pode colaborar pressionando de forma mais incisiva ao demandado ao cumprimento da condenação. Ao lado desta multa de 10%, realmente houve uma remodelação das formas executivas relacionadas com a expropriação. A alienação particular, a inversão da adjudicação, tudo isso teve por objetivo dar uma maior efetividade à realização do direito de crédito. Eu gostaria de colher a oportunidade, professor, já que estou aqui diante de um dos doutrinadores mais influentes do cenário processual brasileiro, advogado de reconhecida competência, mas essencialmente, e isso se vê pela apresentação que o senhor faz questão de manter, estamos na companhia do professor Luiz Guilherme Marinoni. Então eu gostaria de colher a oportunidade para que o senhor dissesse algumas palavras em relação ao espírito com o qual os alunos, a comunidade acadêmica deve absorver essas alterações, essas modificações legislativas e essa modificação de espírito do processo civil brasileiro. Sim. Obrigado pela oportunidade, professor Daisson. Realmente, nós temos que pensar as reformas do Código de Processo Civil como planos do Estado para o encontro de uma justiça civil mais efetiva e mais célere. É por esse motivo que eu
penso o direito processual a partir das necessidades do direito material e da realidade social. Ou seja, quando eu relaciono a técnica processual com as tutelas dos direitos, eu quero justamente dar ênfase às pressões sociais por técnicas processuais realmente capazes de propiciar as tutelas dos direitos que são demandadas pela sociedade. As tutelas dos novos direitos, dos direitos difusos, dos direitos coletivos e dos direitos de conteúdo não patrimonial. É preciso que o processo civil realmente seja compreendido a partir das necessidades da sociedade e do direito material. Necessidades estas que devem ser buscadas nos valores constitucionais, nos direitos fundamentais processuais, que devem realmente iluminar a compreensão do regramento processual infraconstitucional. Professor Marinoni, agradeço imensamente a oportunidade de nossa conversa. Eu que agradeço, professor Daison, foi um prazer. Com isso, encerramos. Um agradecimento a todos.